Começamos de novo. Vamos esperar o pastor Márcio entrar aí. Eu estou gostando muito desse formato, tá muito bom. E só esperar o pastor Márcio dar o sinal aqui que nós colocamos ele. Amém. Vamos entrando aí, pessoal. Ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo junto. Vamos fazer um pedido para o Instagram aumentar aí, em vez de 1 hora, ser 2, né? Cadê aqui? O pastor está entrando. Pronto. Tomou água, pastor? Nem deu tempo, né? Então eu sorteio mais 1 hora, agora é para valer. Mas eu já estava quase terminando. Vamos lá. Estávamos falando do retorno do cativeiro, né? Sim. E nós conseguimos, de alguma forma, fazer um paralelo com o que começamos a viver nesses dias de quarentena. A primeira coisa, né, digamos, a primeira ação, a primeira expressão do povo de Israel no seu retorno foi restaurar o templo do Senhor. E eu acho isso precioso, como que esse tempo as famílias, digamos, de forma obrigada a estarem 24 horas juntas, lógico, tem muita família se matando, Misericórdia. e tem as famílias que estão enxergando o valor disso, Sim. né? E olhar para o lado e voltar a ter uma vida que talvez os casais olharem, puxa, nunca passamos, depois que casamos, depois de um certo tempo, nunca passamos tanto tempo juntos agora. Sim. Tempo para conversar, para ver o que mudou de pensamento, de entendimento, o quanto está presente o amor um para com o outro. Muitos têm aproveitado esse tempo com os filhos, que antes era impossível, era um trabalhando de um lado, outro trabalhando do outro, a criança na creche, aí acaba o dia, se juntam para comer algo juntos, mas a mente está cansada, e esperam o fim de semana para fazer algo juntos. Mas de segunda a sexta, correria de novo. E nisso tudo, como o pastor Matinho comentou ontem, né, aquele automático que a mulher samaritana se encontrava, né, como após esse encontro com o Senhor, ela deixou de lado o cântaro, né? Aquilo que era a rotina dela deixou de ser uma prioridade. Deus nos forçou a quebrar a nossa rotina. Amém. E de uma forma que ninguém está sendo prejudicado. Deus não tirou, demitiu todo crente em massa. Pronto, vocês vão ficar agora obrigados em casa, porque saberiam que a mente ia estar lá. E agora, eu tenho que procurar um emprego. Não ia adiantar nada. Ia procurar um emprego, ia continuar a loucura, a rotina, a mesma cobrança que o mundo faz todos os dias, ia continuar. Mas não, ele colocou todo mundo no mesmo patamar, no mesmo nível. Todo mundo vai trabalhar em casa agora. A rotina vai ser em casa. E nesse momento, onde estamos em casa, nós não temos mais desculpas para não buscar o Senhor. O que antes Amém. era a rotina não me deixa parar para orar em casa. Eu chego em casa, já tô com a mente a mil e não consigo pensar. Não tem mais essa, não tem mais como. E muitas famílias da Igreja do Senhor têm aproveitado justamente isso para restaurar esse templo do Senhor que somos nós, para se consagrar a Deus, para buscar a face do Senhor. Muitos têm, e nós em especial, a missão, né, como todo mundo ouvindo o pastor da outra congregação, e tem live com o pastor da outra, e
todo mundo interagindo e fazendo algo juntos, como isso tem criado uma rotina, uma dinâmica muito boa para essa nova postura que nós precisamos ter enquanto Amém. cristãos. Amém. Então, Deus nos possibilitou, nessa quarentena, a termos tempo suficiente, livres, para buscar sua face, em família. Amém. Para restaurar, restabelecer isso que em algum momento se perdeu. O mundo não perde tempo, né? Se é para passar por cima, ele passa por cima. E nós que precisamos estar ali, precisamos trabalhar, precisamos fazer isso e aquilo, acabamos sendo atropelados. Hoje Deus tem se mostrado muito maior que o mundo, de uma forma muito clara. Pronto, eu Sim. freiei. E agora, o que realmente está no coração do cristão? De buscar de fato a face do Senhor, ou com saudade daquela rotina que o mundo colocava para ele? E aí você se encontra com um espelho para saber o que realmente está. Então, esse é o momento de entendermos que existe um secreto do Senhor e precisamos estar nesse secreto do Senhor. Amém. Esse é o momento em que as famílias começam a ser restauradas, restabelecidas, não numa questão de restauração dos relacionamentos entre pai, filho, esposa, mas um relacionamento com Deus, de juntos buscarem a face de Deus. E quando Neemias vem, a sua primeira posição é levantar os muros ao redor de Jerusalém. Então, houve uma prioridade do templo e depois um cerco. Esse levantar dos muros, uma vez que nós, enquanto família, começamos a entender que esse tempo que Deus nos tem dado é para dedicarmos a Ele, para buscarmos sua face, para voltarmos a ter uma vida de oração, uma vida em família, de consagração a Ele. Ao estabelecer isso, essa busca de estar na presença de Deus, um outro passo também é agora colocar os muros. Olhar agora na minha casa, o que tem de mistura? Quando Neemias faz isso, ele restaura a identidade de Israel, né? Ele fecha, vamos começar do zero agora, está aqui, ó, essa é a cidade que tem o templo do Senhor nela. Nós somos a expressão de Deus. E aí Esdras, nesse momento em que Neemias está lá, Esdras começa a ensinar a palavra do Senhor, a história de Israel. Quem somos? Quem é Deus? Como Ele nos quer? E agora, nesse novo tempo em que estamos em nossas casas, nós precisamos rever a nossa identidade enquanto cristãos. O que realmente nós cremos? O que tem sido misturado nas nossas vidas? Quais são os muros que eu preciso levantar na minha casa para tornar isso completamente separado? Nós somos um povo separado para o Senhor. Nós precisamos, ainda há a responsabilidade de ser uma bênção para todas as nações da terra. E essa bênção é levando o evangelho do Senhor Jesus. Sim. Mas como a igreja precisa dessa restauração hoje, precisa desse freio, como Deus fez isso na sua igreja. E pastor, falando de Neemias ainda, que o senhor falou de um personagem que eu particularmente gosto muito, né? Quando Neemias ele chega ali em Israel, né? E ele vai narrando logo no início, passo a passo, como foi a chegada. A Bíblia fala que ele chega pelo Vale de Jena, né? Que era onde ficava a porta do vale, né? O que era esse lugar? Era um lugar onde tinha o esgoto, onde era o esgoto natural da cidade, saía por ali, e esse lugar era um lugar assim, os teólogos chamam de dantesco, né? Porque era onde jogavam os corpos dos prisioneiros, todo o lixo pesado ficava naquela região. E aí, como que ele narra, né? Ele fala assim, eu cheguei a cavalo e percebi que não havia muro algum que separava a cidade desse vale, né? Fazendo uma analogia, é como se a sujeira, a podridão, o esgoto podia se misturar com a Terra Santa,
com a cidade separada, com o povo de Israel. Precisava realmente se levantar do muro para que essa sujeira não tivesse mais contato, né? Não tivesse mais mistura entre um lugar e o outro, né? É muito precioso isso. Dele, o primeiro lugar que ele vê é isso, né? E ele realmente, ali naquele lugar onde vai ser restaurado, uma grande quantidade de pessoas trabalham justamente nessa parte do muro, que é para não permitir mais que houvesse contato entre o sujo, entre o impuro e o santo, né? Como hoje, fazendo um comparativo, a igreja precisa, né, pegando aqui um bracinho lá da pastora Nila, como nós precisamos tirar as impurezas, a podridão, a sujeira, que hoje pode estar dentro da nossa vida, né, como o corpo de Cristo, como igreja. Só uma soma aí. Amém, sempre bem-vinda. E ainda falando de Neemias, é como nós vemos essa expressão que está em toda a Bíblia, a questão de reino e sacerdote. E como no Novo Testamento nós precisamos ter essa postura de reis e sacerdote, porque há um governo, Deus quer colocar a administração nas nossas mãos da sua criação, como era o propósito em Adão, que não se perdeu, um propósito eterno. E como vemos nessa restauração, Esdras representando o sacerdócio e Neemias representando o governo. E então é interessante, nesse trecho que nós lemos, é um momento em que Neemias vem, no início do capítulo, né, ele restaura o muro, e depois, por algum tempo, ele volta para o reino da Pérsia. E nesse período em que ele vai para o reino da Pérsia e retorna a Jerusalém, ele se depara já com um negócio descambando, um negócio bagunçando de novo. E ele tem uma postura muito enfática de corrigir logo. Então, aquilo que começou a sair dos trilhos, ele começou a corrigir. Que são os 2 últimos capítulos ali de Neemias. Sim. Como é importante nesse tempo. Então, nós temos visto a importância da família como um todo voltar a restaurar seu altar de adoração ao Senhor. Aproveitar esse tempo, esse nosso pseudo-cativeiro, digamos assim, né? Essa falta de liberdade, mas na verdade nos trazendo a maior liberdade que nós precisávamos para estar na presença de Deus. Sim. Invertendo completamente. Não temos liberdade com o mundo, mas temos muita liberdade agora para com Deus em nossas casas. E essa postura também de cercar nossa família, cercar nossa casa, colocar muros, tornar claro qual que é a nossa identidade como cristão, ensinar dentro de casa o que a palavra do Senhor fala, quem é o Senhor Jesus, quais são os princípios do Senhor, os princípios do reino, estabelecer tudo isso. E também a postura de ser enfático agora naquilo que é mistura. Falou, isso é mistura, corta e tira. Então, Neemias veio como governo e quando ele viu que o negócio começou a sair do eixo, corrigiu logo. Ele é o governador agora, ele é a autoridade naquele lugar, e ele teve uma postura muito firme. E não dá mais para negociar. Os sacerdotes precisam se levantar em suas casas e colocar isso, que não tem negociação com o mundo. Não podemos mais ter misturas. Precisamos cercar nossas casas, nossas famílias. O que tem de influência mundana, que tem prejudicado, que está desviando. Sim. As pessoas começarem a não crer mais naquilo que o Senhor tem ensinado para nós. Qual que é a minha real identidade enquanto cristão? Será que ela não se perdeu e eu nem me dei conta porque o mundo estava 300 por hora? Mas agora que o carro capotou, agora que nós já saímos do carro que estava capotado, está todo mundo agora voltando, se recobrando,
podemos olhar para nós mesmos e ver o quanto realmente é de Cristo em nós, ou na nossa Amém. fala, ou na Amém. nossa defesa da fé. O quanto foi a minha postura antes de ficar negociando, de evitar falar, e como tem que ser agora. Como Deus se mostrou poderoso para frear o mundo, que eu achava que o mundo não tinha freio. Sim. E como após essa quarentena, precisamos estar completamente diferentes. Amém. Amém. Se realmente começarmos a entendermos que Deus nos deu uma liberdade grandiosa para buscar sua face nesse tempo de quarentena, e obedecermos a Ele em realmente buscar sua face, em realmente estar na sua presença, estar no seu secreto, vai ser natural que após essa quarentena, todos nós estejamos completamente diferentes. Amém. Todos nós Lindo. estejamos como Maria, que não quis saber se a sociedade pensava sobre o que é estragar um ano de salário com o nardo que ela quebrou, ou os próprios discípulos poderiam pensar, ainda que caminhando com Jesus, mas o que importava a ela era o que Deus estava falando naquela hora. Amém. E isso tinha peso para ela, porque ela participava do secreto do Senhor. Ela amava os pés do Senhor. Ela entendia que, como o cântico tão propício que nós cantamos, né? Não há lugar mais alto do que estar aos pés do Senhor. Como precisamos ampliar nosso entendimento do que é estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor nos faz ter uma postura completamente diferente diante do mundo. Uma postura completamente a favor dos decretos do Senhor. E é isso que o Senhor espera nas nossas vidas após quarentena. Espera hoje e espera que estejamos aprendendo isso. Amém. Quando sair a quarentena. Amém. Eu acho que eu falei demais. Não, eu estou me deliciando aqui. Na verdade, eu queria fazer dois comentários, né? O primeiro é que o senhor falou sobre as pessoas que pegam partes, né, do Evangelho, né, vivem pedaços do Evangelho. Nós estamos no Espírito, porque eu estava falando sobre isso hoje, né? Então, é só uma observação. Realmente, como é sutil isso em nós, né? O que me convém, eu uso, abuso, né, vivo. O que não me convém, eu jogo no esquecimento, né? Mas eu queria fazer, eu não sei se é possível fazer um resumo, né? Fazer assim, ó, o que foi pregado hoje foi, né? Então, vamos ver se eu estou fazendo certo, né? Eu anotei algumas coisas aqui, né? Primeiro, o senhor fala sobre uma igreja que é barrada, né? Freada, né? E isso com um propósito. Qual o propósito? De nós aprendermos a sermos mais sensíveis, a estarmos mais sintonizados, né? A pegarmos exemplos como foi de Jeremias, como foi de Maria, como foi de Neemias, e entender qual é o conselho de Deus para essa ordem, né? E no momento que eu entendo o conselho de Deus, então eu percebo que eu estou misturado, que eu estou com muitas misturas, que eu estou estranho diante da presença de Deus, e volto então com ajustes, volto a colocar Deus como no centro de todas as coisas, e aí sim eu estou pronto a ser um instrumento para depois da pandemia, né? Não sei se eu peguei tudo que eu podia para fazer um resumão, mas achei interessante colocar isso de uma forma cronológica. Sim. E lembrando assim que Deus, né, ele não parou exclusivamente a igreja, né? Como ele parou o mundo inteiro. E se nós olharmos para o mundo, como que... E isso é um ponto interessante só para acrescentar, né? Como que a pseudociência, digamos assim. Porque existe a ciência, e é algo que o pessoal que é criacionista conversa muito, né? Existe a ciência, que aqui estão as evidências, então é isso. Se nós olharmos a ciência, nós olhamos como ela confirma a palavra. Agora, existe os braços científicos, e um deles que
cresceu muito de 1800 para cá é o materialismo naturalista, digamos assim. E ele não consegue te explicar nada, só consegue dizer que houve evolução e que nada pode ser estudado que não seja fora da natureza, e que mesmo que não haja justificativa nenhuma em relação a não vida dar vida, que é o que eles defendem, né? Nós olhamos para nós, tudo que é criado, né, surgiu com vida, e de vida sai vida, né, e só alguém fora disso, daquilo que é material, pode ter criado tudo isso. Por isso que cremos em Deus Todo-Poderoso. E eles, e os outros cientistas que se estabelecem nessa cultura das universidades, colocam que não, só pode ser estudado aqui. Eu não sei explicar como que isso surgiu, como, não havendo nada, surgiu alguma coisa, não sei explicar. Mas tem que fazer parte só disso. E esse tipo de cientista, como ele ganhou tanto status sem merecer nada, né? Se nós olharmos, pegar só a lista dos Nobels, né? Mais de 80% dos prêmios Nobels, eles eram cristãos. E ainda tem mais aí uns 10% que eram judeus. Então, tem também que é o Deus Criador, criando Deus Criador. Não sobra quase nada ali para aqueles que são agnósticos ou estão buscando algum sentido. Mas ainda assim, quando se olha em ciência, de uma forma muito vaga, sem entender o que realmente é ciência, isso contaminou todo mundo ao redor do mundo, uma grande massa, né? E aqueles que digamos, até creem em Deus, preferem não discutir porque é a ciência que está falando, etc. e tal. E agora Deus criou de tal forma que meio que expôs a ciência. Tá aí, vocês não se entendem nem para resolver um vírus. Sim. Vocês se colocam como donos da verdade, líderes daquilo que para onde nós vamos, o mundo tem que caminhar, mas estão brigando sem resolver, né? Então, Deus freou porque muita coisa estava ficando insuportável demais. E como Deus precisou chacoalhar e está chacoalhando o mundo. E como entendemos que vai ser um momento em que muitas pessoas que estavam à deriva vão agora se voltar a Deus. Vão ter a oportunidade de ouvir, entender, saber que Cristo é o Senhor e se voltar a Ele. Amém. Por isso que mais do que estamos desfrutando de uma restauração, né, da igreja, das nossas casas, das nossas famílias. Sim. E mais que isso, queremos desfrutar de uma colheita, né, de que o chacoalhou, lógico que vão ter as pessoas que vão continuar não crendo, mas muitos vão se voltar ao Senhor. E nós precisamos estar mais sintonizados, né, mais exalando o perfume do Senhor para esse momento, quando Ele chegar. Sim. Amém. Ó, vamos deixar essa conversa de ciência para uma próxima segunda-feira. Já fica mais ou menos agendado aí. Se prepara aí, pastor, né? Mas obrigado por essa palavra tão linda. Estou aqui ruminando ela, com tanta coisa para falar e talvez o tempo não nos permita, né? Mas eu queria agradecer ao pastor Márcio, a pastora Priscila, que está aí conosco também, por essa palavra tão linda, tão preciosa. Realmente eu vi muitas pessoas aí falando, né? Deus tem falado de diversas maneiras e realmente Deus tem confirmado cada palavra, né? Agradecer a todos os pastores que estão aqui. Tem uma convenção aqui junto conosco. Eu vi o pastor James, vi a pastora Elian, vi o pastor Galaô, o pastor Mário, meu amigo, está aí. Então tem bastante pastores aí. Os outros, se eu não vi, é porque passou rápido, né? Mas agradecer a cada um deles por estar aqui conosco.
Lembrar que nós temos amanhã nossas lives às 15 horas novamente, então amanhã nós temos novamente a live, e na sexta-feira, tá? Na quarta-feira nós temos uma sala de vídeo separada, um pouco mais reservada, e na quinta-feira eu vou estar em Florianópolis, online, vou estar em Florianópolis, então os irmãos possam estar acompanhando lá. Pastor, considerações finais. Ainda tem? Olha, obrigado. Obrigado, pastor Edivaldo, por essa oportunidade de... Sempre, quando eu podia, estava aí presencialmente, mas para o senhor ver, né? Quando eu comecei a São Paulo com prioridades de trabalho, como que ficou cada vez mais raro aparecer na sua igreja. É verdade. Porque era um bate-volta, uma rotina, e que eu mesmo não sabia como que freava isso. Como que Deus freou. Como Deus freou e Deus mostrou. De uma outra forma, nós continuamos. Nós tivemos uma convenção gloriosa em fevereiro, né? E como ela continua toda a quarentena, né? Os pastores se vendo, os irmãos se vendo, e todo mundo nessa harmonia e nesse espírito de família, né? Sempre foi um princípio nosso, enquanto Missão Cristã Elim, sermos uma grande família, do norte ao sul. E isso tem acontecido nesses dias de quarentena, né? Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Amém. Foi muito bom. Amém. Ó, eu vou terminar por aqui, vai estar salva essa live. Na sequência, nós vamos ter uma outra live agora com as crianças. Se você tiver criança, coloca aí no mesmo canal aqui, Missão Cristã em São Paulo, né? Que aí a pastora Maristela vai estar falando, dando uma aula super especial. Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Fica com Deus. Obrigado, pastor. Até mais.